A igreja do Antigo Testamento. Ok? Aqui tá, foi o que eu falei, o Israel espiritual. Hebreus, capítulo 12, versículo 23. Israel nacional, Israel étnico, a etnia, né? Os descendentes sanguíneos de Abraão. E aqui está os gentios. O dispensacionalista, geralmente, ele não sabe fazer essa divisão aqui, ó. Para eles aqui, ele faz uma confusão aqui. Para eles é tudo a mesma coisa. Quando lhe convém. Ok? E ao mesmo passo eles dão um tiro no pé, porque eles reconhecem que tanto judeus como gentios, né, é a igreja. Mas quando lhes convém, eles apontam como Israel nacional, como povo de Deus, e não são. Vamos dar uma olhada aqui em Hebreus 12, 23, para você entender. Aqui, pessoal, ó, Hebreus 12, 23. A universal Assembleia e Igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Ok? A universal fala de todos os povos. Assembleia, reunião, né? Povo reunido. E igreja, eclésia, dos primogênitos. Tá? Esses primogênitos aqui refere-se também aos crentes do Antigo Testamento. Tá? Dos justos do Antigo Testamento. Que estão escritos nos céus. Né? A não ser se a pessoa entender erradamente que Deus ele tem repartições nos céus, né? Cada etnia, Deus tem um lugar reservado lá. Como fazem os mormons, aí já é demais, né? Mas esse texto aqui fala de quê? Que Deus só tem um povo e que todo, aqui está contemplado nesse versículo, tá? É só você ler e você meditar, que você vai perceber, você vai sentir que ele está falando aqui de todos os crentes de todas as épocas, tá, gente? Por quê? O Senhor Jesus falou que muitos virão do Oriente e do Ocidente, os gentios. Vão se assentar onde? À mesa. Com quem? Abraão, Isaac e Jacó. Um só povo. Uma universal assembleia. Uma universal igreja. Ok? Os primogênitos, né? O melhor, os primeiros em relação aos... Aqui não é em relação aos judeus, em relação aos gentios, não. Os judeus não são primogênitos em relação a nós, não. Primogênitos aqui em relação que são os primeiros, né? Os herdeiros. Primogênito é aquele que herda. Nós vamos herdar o que o Senhor ele vai nos dar por herança. Herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, como diz Paulo lá em Romanos. Todos escritos nos céus. Abraão estava escrito nos céus. Abel, Elias, Davi, né? A galeria lá dos heróis da fé, que está lá em Hebreus, nessa mesma epístola. Ok? Outros versículos que falam que Israel não é o povo de Deus. Porque não é judeu o que é o exteriormente. Lembra que eu falei para vocês aqui que a palavra judeu, israelita, ou Israel, é um termo genérico? Não é para fazer divisão, como os dispensacionalistas fazem. Que Deus tem três povos, vamos ver isso lá na frente. Um povo é o judeu, o outro é o gentio, o outro é a igreja. Tá? É uma confusão que eles fazem. Porque não é judeu o que é o exteriormente, o que guarda o sábado, o que foi circuncidado. Nem é circuncisão o que é exteriormente, na carne. Esse não é o judeu verdadeiro, não é israelita, mas sim o Israel espiritual. Mas é judeu, é o verdadeiro, o que o é no interior. E circuncisão, o que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus.
É Deus, cujo louvor, reconhecimento não provém dos homens. Não é o homem que tem capacidade de dizer quem é e quem não é. Porque os judeus ele têm essa arrogância de dizer que eles são os portadores da lei de Deus. Né? Até hoje eles vivem nessa. E os dispensacionalistas eles ajudam muito os judeus nesse conceito errado. Aprendem errado, creem errado, interpretam errado. Paulo é bem categórico que quer dizer, cujo louvor não provém de Deus, o reconhecimento, mas de Deus. É Deus que determina. Porque Paulo está dizendo aqui, nesse contexto, Paulo está quebrando a arrogância dos judeus em relação aos gentios, dizendo que eles vão ser condenados, da mesma forma que eles condenavam os gentios. Porque o verdadeiro israelita não está na carne, não é o que tem o sangue de Abraão, mas o que é no interior, o que o adora a Deus em espírito e verdade, o que teme a Deus. Outro versículo, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, gente. A regra é clara. Assim como hoje nem todos os evangélicos vão para o céu. Jesus falou, muitos me dirão naquele dia, Senhor, em teu nome profetizamos, expulsamos demônios, fizemos maravilhas, apartai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço. Paulo aqui está se referindo ao Israel físico mesmo, porque nem todos que são de Israel físico são israelitas verdadeiros, porque existe o Israel espiritual, que independe se a pessoa tem o sangue de Abraão ou não. Essa separação aqui, os dispensacionalistas eles não sabem, não querem fazer, na verdade, porque está muito bem claro. Nem por serem descendência de Abraão, ter o sangue de Abraão, são todos filhos. Não são filhos. Por isso que eu falo aqui, quem hoje fala, Israel é o povo de Deus, não é. Mostra esse versículo aqui para ele, E mesmo assim é capaz da pessoa não se contentar. Olha o que diz em Gálatas, o mesmo Paulo. Nisto não há judeu nem grego, porque todos vós sois um. Para o dispensacionalista, Deus tem judeus e gentios. Deus trata com judeus de uma forma e com gentios de outra. Tá? Eles pensam assim. Todos vós sois um. Só existe um povo. Aqui é teologia paulina, não tem como refutar isso. Se falar outra coisa, é marabalismo teológico. Todos são um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, independente se for descendente de Abraão ou não. Se um gentio for de Cristo, então é descendência de Abraão, descendência espiritual. E herdeiros conforme a promessa. Aquelas promessas que Deus fez lá no Antigo Testamento, que tem se cumprido no decorrer da história de um punhado de judeus que creem em Cristo, tá? Depois na Nova Aliança, é uma outra dificuldade que os dispensacionalistas também têm. E os gentios que se convertem a Cristo está aqui contemplado aqui, são descendência de Abraão. Então as promessas que foram feitas no Antigo Testamento que não se cumpriram, estão se cumprindo em quem? Na igreja, que são os herdeiros conforme as promessas, que são os descendentes espirituais de Abraão, independente se seja judeu ou gentio, porque Deus só tem um povo, ok? Está muito bem claro isso aqui. Qual a situação de Israel hoje desde a rejeição a Cristo? Eles estão condenados. Já dei até uma prévia sobre isso aqui, né? Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Qual a situação dos israelitas hoje que rejeitaram a Cristo? Condenação. Lago de fogo. Agora você vai falar isso para um dispensacionalista. Você vai arrumar briga. Porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Está aí, João 3, 18, 19. Contexto bíblico. É só ler Bíblia.
Outro texto, olha o que Jesus falou, eu já até citei esse versículo, mas eu vos digo que muitos virão do Ocidente e do Oriente, acertar-se-ão na mesa com Abraão, Isaac e Jacó, com os patriarcas, no reino dos céus. E os filhos do reino, quem são os filhos do reino? Os judeus. Jesus sabia que os judeus iam rejeitar ele, se refere especificamente aos judeus, o judeu nacional que rejeitou ele. Os filhos do reino serão aonde? Lançados aonde? Nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Palavra do próprio Jesus. O dispensacionalista ele tem dificuldade de lidar com isso aqui, porque a mente dele é alimentada que Israel é o povo de Deus, é o povo da aliança, é o povo da promessa, e que Deus tem que se sujeitar ao Israel conforme Israel entendeu ou não entendeu errado, o Messias. Tá? É aquela questão que nós falamos lá no início da inferência. Outro texto que fala da condenação de Israel. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Deus é um Deus severo, tá, gente? Não é essa graça comum que tem pregado aí, essa graxa aí, né? Tá? Deus ele é severo. Deus é fogo consumidor. Deus se ira todos os dias. Deus que criou o lago de fogo. Tá? Para com os que caíram, severidade. Paulo está se referindo aqui especificamente a Israel que rejeitou. Caíram, eles estão em queda. Eles estão em estado de condenação, a menos que se volte para Cristo. Ou seja, um judeu hoje, ele é igual a qualquer um. É igual um cidadão de Moçambique, é igual um mexicano, um australiano, um canadense, um alemão. Não tem mais isso. Até porque isso era mais uma questão da mente dos judeus do que do próprio Deus, essa divisão que se fizeram. Mas contigo, a benignidade de Deus, se, no caso os gentios, né, se permanecerem na sua benignidade. De outra maneira também serás cortado. Tá? Se nós não permanecermos em Cristo, aqui também aqui há um recado de Paulo para que os gentios também não venham se gloriar em relação aos judeus. Lá no capítulo 2, Paulo ele faz uma advertência, uma demonstração, desce o sarrafo nos judeus pela arrogância deles, tá? Porque Deus tinha uma aliança com eles, porque Deus amava em Abraão eles, mas eles rejeitaram. Nem todo israelita do Antigo